provavelmente sabe que existem inúmeros mitos sobre aprender inglês que só atrapalham os brasileiros, e hoje eu vou cobrir 3 deles, que são as maiores mentiras que tem, que estão te segurando na hora de aprender inglês, até tá fazendo você desistir de iniciar. Só criança aprende inglês bem. A avó da minha noiva é literalmente prova que em 3 meses de preparação com intensidade, ela já alcançou um nível avançado em inglês. Isso eu estou falando de 2024. Eu estou dando aulas para pessoas de 50 a mais há mais de 10 anos e existem caso após caso. Recentemente eu postei a Zilda, que está morando em Massachusetts com a família dela, e ela é brasileira, está aprendendo inglês com uma curva de aprendizado absurda. É só você acompanhar o progresso dela dentro da minha rede social. E existem inúmeros casos que eu já postei no passado, provando de novo que idade é só um número. O adulto pode aprender muito mais rápido, porque ele já tem lógica, ele já tem disciplina, que é um grande fator, por exemplo. Por exemplo, quando eu dava aula em escolas de idiomas para turmas de crianças, era muito difícil pegar a atenção delas, sabe? Você basicamente tem que estar fazendo dancinha do TikTok para fazê-las prestarem atenção. Isso não é um problema, mas eu estou comprovando que se você tem uma disciplina já tem o cérebro formado, já tem o vocabulário da sua própria língua, é muito mais fácil, porque você simplesmente vai dar Ctrl+C, Ctrl+V num outro idioma e você vai conseguir aprender de uma forma mais rápida. Se fosse verdade que só a criança aprende inglês bem, esses milhares de alunos que passaram treinamento comigo, que têm 50 anos ou mais, não teriam êxito, né? E eu estou provando todos os dias nas minhas redes sociais que é possível sim, pessoas de 50 anos para cima aprender inglês com uma curva evolutiva muito mais rápida, através da disciplina, constância e força de vontade. Segundo mito, preciso morar fora. Olha, eu vou dar um exemplo da Franciele, que começou a aprender inglês comigo em 2015, fez 4 meses de preparação, passou na entrevista de emprego de au pair e foi para os Estados Unidos e encontrou o amor da sua vida, que é o Tyler. Esse vídeo é muito bom, se você quiser assiste lá. Isso é uma prova que o quê? Ela não precisou morar fora para conseguir ir para os Estados Unidos, ou seja, passar em uma prova internacional, ir para os Estados Unidos, começar a estudar e trabalhar lá até encontrar o seu marido. Nada disso precisou. Inúmeros alunos, milhares de alunos que eu dei aula, não precisaram ir para fora para alcançar a fluência. O segredo disso é a exposição à língua. E se você assiste filmes, séries, escuta música em inglês, assiste os meus vídeos 100% em inglês, você já está exposto. Muda o idioma do seu celular. Essa é a dica. É exposição ao idioma. O que eu quero dizer é, se você usa o inglês todos os dias, o seu cérebro vai entender que aquela é um idioma vivo, é uma linguagem viva na sua vida, que você precisa utilizar. Mas aí vai a dica. Torne isso constante. E o resultado fazendo isso é praticamente o mesmo de morar fora, porque você está expondo o seu cérebro ao inglês o dia todo. Esse é o terceiro e é o que eu fico mais irritado. Eu preciso decorar gramática antes de falar. E o problema de decorar, primeiro eu falo que não existe decorar, é aprender. E segundo é que você precisa perder a timidez ou o medo e começar a falar desde do day one, desde o primeiro dia. Porque se você esperar decorar tudo, aprender todas as regrinhas gramaticais, você já vai estar para trás. Porque você precisa estar conseguindo emitir esses sons novos, por exemplo, pronúncia do TH, as vogais do A. Só o A em inglês tem 5 sons diferentes. Eu tenho certeza que você já escutou alguém falando Apple. Na verdade é Apple. Isso é só um exemplo. O que isso significa? Significa que você precisa falar, porque falando você vai cometer erros e através desses erros você vai corrigir, não vai cometer mais esses erros e você vai ter uma evolução muito mais rápida. A prova disso é que até para aprender inglês a gente não aprende com uma lousa falando sobre pretérito imperfeito, perfeito, a gente aprende falando mamãe primeiro, não é? Então assim, você vai aprender o sujeito, depois o verbo, depois a estrutura, tudo naturalmente ao falar. O bebê fala papai, mamãe, quero brincar, quero ir. Às vezes fala errado, liquidificador, por exemplo, entende? Então, primeiro você fala,
Depois você acerta cada vez mais e você vai ficando melhor e aperfeiçoando a fala, a pronúncia e etc. Fala primeiro, ajusta depois. Você já viu aquela trend, aquela tendência que tá assim? Primeiro você começa, depois você melhora? Basicamente isso. Só não deixa de falar. Esses 3 mitos travam milhões de brasileiros. Recapitulando, criança aprende melhor? Mentira, eu tenho inúmeras, centenas de provas de pessoas de 50 anos para cima que aprendem inglês porque já tem lógica, já tem disciplina, constância e assim você tem uma curva de aprendizado muito maior. Preciso morar fora? Mentira. Inúmeros depoimentos também que aprenderam inglês aqui no Brasil, expuseram, criaram um ecossistema direcionado à exposição, a viver o inglês através de podcasts, movies, series, músicas, mudar o idioma do celular, entendeu? Praticar diariamente, mandar uma mensagem para um amigo seu, para o seu teacher, falando em inglês. Essas pessoas realmente tiveram a exposição diária do idioma, que é a mesma coisa do que você morar fora. E terceiro, preciso decorar a gramática antes de começar a falar. Mentira. A prova disso é você nasceu e você, uma hora você falou papai, depois mamãe, depois quero brincar, depois quero comer, tô com sede e etc. E primeiro você começa, depois você melhora, só não deixa de falar. Agora eu tô curioso, eu quero saber quais desses 3 mitos você acreditava no passado e talvez através dessa crença até te limitasse na hora de aprender inglês. Comenta aqui embaixo que eu vou dar umas dicas extras referente a algum mito desse que te limitava para te ajudar ainda mais. E curte esse vídeo se você não curtiu ainda, compartilha para um amigo, se inscreve porque todo sábado tem vídeo novo aqui no canal. And I'll see you next time. Bye bye.